Glória a Deus. Quantos estão felizes aí? Dê um glória. Glória a Deus. O Senhor é bom, amém? Abra a palavra do Senhor Jesus. Em João capítulo 14. Conforme você vai achando, fique de pé no seu lugar, em reverência à palavra do Senhor Jesus. João capítulo 14. O Senhor é bom. Tem uma galera faltando. Faltou mais ou menos uns 500 jovens hoje. Falaram que alguns tinham compromisso, mas ainda somos em 500, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ler esse texto, compartilhar com vocês algo que o Senhor falou no meu coração. E eu quero já dar, na verdade, introdução para a nossa conferência, nosso retiro que nós teremos mais profundo. Então, nós vamos começar uma série de estudos sobre mais profundo a partir de agora, a partir desse dia, a partir de hoje nós vamos começar mais profundo, amém? Diz assim a palavra do Senhor Jesus, João capítulo 14, a partir do versículo 5. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês conhecem e o têm visto. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante todo esse tempo? Quem me vê o Pai. Como vocês podem dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creio em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Eu, pelo menos, creio por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Amém? Pode se assentar. Espírito Santo, nós queremos agradecer ao Senhor por este momento, desta palavra. Nós queremos ouvir a sua voz nessa noite. Queremos aprender do Senhor, porque o Senhor é manso, humilde. Queremos aprender do Senhor, Pai, porque o Senhor nos ensina. E nós queremos ir mais fundo em Cristo Jesus. Queremos aprender a mergulhar no Senhor, Pai. Queremos mais de Ti. Nos ensina, nos mostra. Fala conosco, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade aqui, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Esse texto é um texto que todo mundo já conhece. A maioria dos crentes conhece esse texto. E é interessante que Jesus, neste texto, ele está falando assim, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E todo cristão, já velho de igreja, conhece essa palavra. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Ele é a vida, vinde a mim e tal. Todo mundo conhece. Só que de verdade eu quero fazer uma pergunta e quero que você seja muito sincero. Eu prometo que vou ser breve. Apenas 2h30. Não, estou brincando. Mas eu prometo que vou ser breve. Preste atenção neste texto. E eu quero que você seja o mais sincero com você mesmo. Quantos querem mais de Deus? Eu creio que a maioria querem mais de Deus. Quantos realmente conhecem o Senhor? E quantos querem ir mais profundo em Deus? Você quer ir mais profundo em Deus? Você quer mais o Senhor?
Mas você tem feito o que para conhecer do Senhor? Você tem feito o que para experimentar a profundidade de Cristo? O que você tem feito? E eu comecei a me perguntar justamente isso, porque o tema do nosso retiro, obrigado, Cleide, o tema do nosso retiro é mais profundo, é ou não é? Vocês podem conversar comigo, gente, não tem problema. O tema do nosso retiro é mais profundo, e na verdade começa lá no texto de Ezequiel 47, aonde diz o seguinte, que ele foi conduzido pelo Espírito até o templo. Consegue viajar comigo nesse texto? Ele é conduzido até o templo, e ele está bem perto da porta do templo, e quando ele olha, começa por baixo da porta a encher de água, e começa a encher totalmente o templo de água. E aí o que acontece, Fabiano? Vem um ser celestial, e conduz ele, começa a levar ele até um lugar, e leva ele até mais ou menos quase a metade ali do templo. E aí a água faz o quê? Vem nos tornozelos. E aí ele começa a andar, conduzido por esse ser celestial, e vai até os joelhos. Depois, passa mais 500 metros, ou 1000 côvados, e vai até aonde? Até os lombos. E depois, águas profundas. E é interessante que quando continua o texto, fala o seguinte, meu caro deputado, fala o seguinte, que aonde esse rio passar, serão plantadas árvores e crescerão frutos, darão frutos lindos, que é para cura e para vida. Esse rio gerará vida, esse rio gerará cura. E quando esse rio ele passa, ele fala que ele vai chegar até o Mar Morto e vai trazer vida, que ele vai para o Oriente e ele vai chegar até o Mar Morto e trazer vida, e de lá espalhará para as nações, para Israel e as nações. E eu estava meditando nesse texto e pensando justamente isso, eu quero mais profundo de Deus, eu quero ir mais no Senhor, eu quero conhecer, eu falo que eu quero isso, mas realmente eu quero isso. E aí o Senhor começou a trazer algo no meu coração, sabe, Thomas? Ele começou a falar algo bem sério no meu coração. Existem níveis que nós precisamos entrar. E eu gostaria que você pensasse agora, em qual nível você está. Existe o nível da salvação, existe o nível da rendição, da busca, do querer mais, existe o nível de mergulhar no Espírito, e existe o nível de transbordar. E é sobre isso que eu quero tratar com vocês, em cima do texto que nós lemos em João, que ele é o caminho, a verdade e a vida. Em cima deste texto de mais profundo, Jesus ele disse para os discípulos, disse para Tomé especificamente, vem a mim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Filipe fala para ele o seguinte, fala assim, tem que ser Filipe, né? Pergunta para ele, fala o seguinte, ô brother, Jesus, meu chegado, então me mostra o Pai. Jesus fala para ele assim, tu tá andando comigo, você experimentou, você viu eu fazendo as coisas, você tocou em mim, como assim você pergunta, me mostra o Pai? Eu e o Pai somos um, que é o que nós cantamos, eu e o Pai somos um. Quem vê o Filho, vê o Pai, quem vê o Pai, vê eu. Então nós somos um, estamos juntos. E você andou comigo, experimentou de mim. E quantos de nós experimentamos o Senhor? Experimentamos milagres, experimentamos coisas sobrenaturais do Senhor, só que nós não mergulhamos mais profundo. Nós não mergulhamos profundo. Acabamos de experimentar um milagre top no nosso carro. Acabamos de experimentar um milagre. O café tá bom, hein?
Estávamos na célula e recebemos uma palavra. Nosso carro para consertar o câmbio ia ficar 11 mil reais. 11 mil pila. E aí o Bob falou assim: cara, o senhor me deu uma palavra um dia sobre o meu carro, eu agi assim, assim, assado, eu vou liberar a mesma palavra sobre o seu carro. Aí o Brinquinho também sonhou que Deus tinha agido. Falei, caramba, velho, beleza. E a Rebeca, nós oramos, declaramos sobre o carro nem estava lá, estava na oficina, liberamos uma palavra. E a Rebeca falou assim: amor, eu tenho certeza que a hora que a gente pegar aquele carro, vai voltar, não vai mais dar problema. Falei, caraca, né, mano? Isso é fé mesmo, hein? Fé mesmo. Não, eu creio nessa palavra. Partimos. O Brinquinho sonhou nesse dia que a gente tinha pegado o carro e estava zero. E quando a gente pegou o carro, o cara foi lá, mostrou a peça, mostrou selenoide, mostrou que estava arranhado não sei o quê, e mostrou um monte de coisa. Ah, beleza, mostra aí, irmão. Mas existe uma palavra liberada. Pegamos e voltamos com o carro. Chegamos para cá, em Rolândia. Rebeca falou para mim assim: amor, até agora o carro não deu nada. Está andando normal. Eita glória. Falei, ah, mano, às vezes é o primeiro dia. Igual fita de Nintendo, né? O cara pega a fita assim, sopra assim, né? Deve ser isso, né, cara? Beleza. Aí, cara, passou o segundo dia, passou o terceiro, passou uma semana, 2 semanas, passou um mês. O carro não deu mais problema. E não vai dar mais problema. Porque foi uma palavra liberada. Nós experimentamos milagres. Milagres financeiros, milagres físicos. Só que isso não define a minha intimidade com Cristo. Isso não define o meu nível mais profundo do Senhor. Isso não define. Olha só, Jesus falou assim: você está andando comigo, cara. Você está comigo, Felipe. Vocês tocaram, você viu o cara levantando. Como assim você me mostra o Pai? Pede para mostrar o Pai. Sabe por que ele fala isso? Porque quando há um nível de intimidade, se parece. Quando há um nível de intimidade, você olha para um e fala: é o focinho do outro. Quando há intimidade, existem alguns jeitos em mim que você olha e você vê a Rebeca. E existe algumas coisas na Rebeca que fala assim: é o Felipe falando. Por quê? Nível de intimidade. É por isso que Jesus está falando isso. E olha só, Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele fala justamente isso, porque existiam judeus naquele lugar. Você sabe o que significa isso? Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Não está significando apenas que Ele fala assim: esse é o caminho, andai por ele, né? Essa é a verdade que liberta, e essa aqui é a vida eterna. Ele não está falando só disso. Ele está falando naquela época para os judeus. E o templo, como nós estudamos aqui, você lembra do templo que nós estudamos? Lembra? De onde tinha o átrio, aonde tinha a bacia de bronze. Lembra? Amém? Fala que lembra, hein? Existia 3 lugares que era definido como caminho, que ia até o átrio. Verdade, que ia até a outra parte do templo, do tabernáculo. E aí a vida. Então era dividido nesses 3 lugares. Jesus estava falando que Ele era o verdadeiro Senhor. Que Ele realmente era o caminho, a verdade e a vida. Que Ele era realmente o tabernáculo do Senhor. Não precisava mais agora de um sacerdote para fazer alguma coisa. Era só realmente aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. É por isso que Deus leva Ezequiel lá no templo. Leva ele perto da porta, ou seja, no caminho. E aí começa a encher de água, cara. Água representa na Bíblia o próprio Cristo, ou até mesmo o Espírito Santo, o Espírito que habita no Senhor. Jesus não olha para aquela mulher e fala assim: se você beber dessa água, nunca mais terá sede. Ele não fala: eu sou a fonte da água viva. Então ele começa a jorrar e encher o templo de água. E quando chega no tornozelo, e é interessante que Ezequiel ele é conduzido, ele não é forçado, ele é conduzido por esse ser celestial. E quando ele chega a um certo limite, depois de 500 metros, entendeu, Mateus? Ele chega
Depois de 500 metros, a água sabe aonde? No tornozelo. Isso fala de salvação. Está falando de salvação. Porque você vai até um certo lugar. Ali está falando do caminho que você percorre até aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aquele que experimenta, ele é lavado, ele é remido. Ele experimenta dessa água. E quando esse é o primeiro nível, então ele leva até aquele lugar. É quando você conhece Jesus. E quantos aqui conheceram Jesus? Todo mundo, a maioria conheceu Jesus. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então ele começa. E aí sabe o que acontece? Aquela paixão do primeiro amor. E daí você quer ir em toda vigília. Você quer ir toda hora ler a palavra. Tudo é pecado. Tomou café errado. Falou, mano, pecado isso aí. Porque você está lendo a palavra. Você está orando pra caramba. Você está correndo. Então você vai até esse nível. E você começa a caminhar até entrar num outro nível. No nível que a água chega, sabe aonde? Nos joelhos. E quando a água chega nos joelhos, está falando de rendição e de busca ainda. Está falando de você se render ao Senhor. Mas aqui eu acho que é o ponto crucial da nossa vida. Porque a maioria aqui, a maioria dos cristãos chegou nesse nível de água até os joelhos. A maioria chegou nesse nível. Se não todos, até os que passaram, chegou nesse nível na água nos joelhos. E sabe o que acontece quando chega a água nos joelhos? Você se rende, você se prostra, você adora ao Senhor, você se entrega a Ele. Só que ainda você está no controle. Você pode girar, você pode voltar para trás, você pode andar de ré e você pode ir para frente. Você pode. A maioria dos cristãos decidiram e escolheram parar aqui. Decidiram parar aqui. Isso não quer dizer que ele não está se rendendo. Não está dizendo que ele está experimentando o Senhor. Tá. Só que ele não está indo mais fundo e experimentando do sobrenatural de Deus num nível hard. Porque ainda quem está no controle é Ele. Ainda quem está decidindo é Ele. E nós muitas vezes, nós paramos quando a água está nos joelhos. O cara vem aqui, ele toca, ele canta, ele participa do ministério, ele faz de tudo que um crente pode fazer, mas a carne ainda o domina. Aquele desejo de buscar ao Senhor com intensidade já diminuiu. E nós somos facilmente distraídos pelas coisas. Eu até tinha pedido para fazer um teatro aqui, mas aí não foi possível. E na verdade era o seguinte: é a situação de Marta e Maria. Uma está trabalhando pra caramba e a outra está lá ouvindo de Jesus. E Jesus fala para assim: relaxa o coração, eu só quero intimidade com você. Ele não falou que não era para fazer. Ele falou que aquele momento era um momento especial com Jesus. Mas nós somos facilmente distraídos, porque nós queremos fazer muita coisa para Deus. Nós queremos facilmente correr e fazer para Deus, ou fazer algo para que Ele se agrade de nós, enquanto é simplesmente para eu e você ir mais profundo. Tá dando baile, não sei, hein, mano? Ligeiro, hein?
Enquanto para eu e você termos mais intimidade. Só que se você pegar esse texto de Ezequiel 47, sabe o que ele está fazendo? Ele está andando. Ele anda 500 metros, chega no joelho, no tornozelo. Mais 500, chega nos joelhos. Mais 500, chega no lombo. E depois ele encontra a água mais profunda. Isso está dizendo que nós precisamos fazer aquilo que Oséias nos fala para fazer. Corramos e prossigamos para conhecer do Senhor. E quantos de nós temos separado tempo para experimentar e conhecer do Senhor? Eu e você estamos cansados de ouvir isso, cara. Mas é uma realidade. É uma realidade. O tempo que eu e você, nós passamos, não é muitas das vezes na presença de Deus, para receber uma direção, para ter uma palavra. E aí quando você olha um pregador top pra caramba, falando, nossa, o cara, velho, o cara transborda. Você pega o Cirilo, tocando, ministrando, falando, mano, o cara bate o violão, nossa, mano, olha lá, que unção, não canta muito bem, mas tem uma unção da bexiga. Você pega um outro cara, meu Deus, olha que unção. Um dia eu vou chegar nesse nível. Só que você não está disposto a ter uma intimidade com Jesus. Você paga um preço de tocar pra caramba, de ficar lá ensaiando, pai e tal. Você paga um preço, entendeu? Em curso, em trabalhar em ministério e tal. Mas não gasta o seu tempo buscando a presença do Senhor, para que Ele viva em você e você morra, e Ele floresça em você. E aí que está o segredo. É por isso que Jesus fala, Felipe, pô, tu tá andando comigo, cara. Eu queria que você quisesse e reconhecesse, porque se eu reconheço, se eu ando com Jesus, é automático eu ter as mesmas atitudes de Jesus. É automático eu querer as mesmas coisas que Ele quer. E é isso que é o terceiro nível, que é estar mais profundo, que é a água nos lombos. Porque daí já não domina, você não domina mais. Eu não sei quantos foram na praia, ou foram numa piscina. Se você vai até a água, o joelho, até a cintura, você está dominando ainda. Você consegue voltar, mas quando chega aqui no lombo, cara, você já não domina mais. Não é você mais que está no controle. Não é você que está no controle. Nesse texto, quando Ezequiel é levado, quem está no controle é o próprio Espírito de Deus. E o próximo nível, que é o mais profundo, quem conduziu ele foi as próprias águas. As águas do Espírito. Então, quando eu decido me lançar, e quando fala aqui que ele andou 500 metros para ir até chegar nos lombos, está falando de uma atitude minha e sua. Então eu e você, nós precisamos levantar a nossa bunda da cadeira e começar realmente a buscar. Você sabe como é que é buscar? É você ler a palavra, é você orar e ter intimidade com Jesus. Falar, Espírito Santo, eu quero conhecer do Senhor, eu quero buscar do Senhor. Eu contei uma experiência minha quando eu tinha acho que 12 anos para a Cecília. Eu já contei aqui para vocês. E toda vez, toda noite, ela fala e ela compara essa experiência que eu tive em qualquer história que eu vou contar para ela. Eu tive uma experiência que eu morri de medo do escuro, já contei aqui. Pedi para o Espírito Santo sentar na minha cama, ele sentou, a cama afundou, nunca mais tive medo. Pau, sobrenatural. E ela ficou tão impactada que toda história que eu vou contar para ela, ela fala assim, ah pai, igual aquele dia, né, que o Espírito do Senhor veio aqui, né? Fui contar para ela a história hoje das águas de Ezequiel. Ela falou, oh, pai, é o Espírito Santo, né, que sentou na sua cama, né? Há um nível mais profundo para a gente ser conduzido pelo Espírito. Só que eu e você, nós ficamos marcando, distraído pelas coisas do mundo. Você tem mais prazer em ler a Bíblia ou assistir um Netflix? Não vem falar para mim, lê a Bíblia. Não, a maioria tem, sabe o quê? Vai descansar, liga a TV.
A maioria passa horas e horas no celular. A maioria das pessoas, não estou falando que é pecado, cara, mas nós não priorizamos. Nós temos Jesus, beleza, Felipe falou, estamos aqui com Jesus. Só que nós não desfrutamos de Jesus, cara. Nós não desfrutamos. Ele tem muito mais para nós. Muito mais. E quando a gente decide para o próximo passo, caminhando com Cristo, e em Cristo, bebendo dessa água da vida, que é o caminho, a verdade e a vida, eu passo para o próximo passo. Que o próximo passo é águas mais profundas. E a água mais profunda, você deleita nele e vai. Quando você chega nessa água, você deleita e vai. Porque ele te conduz. Aí a sua vontade já não é mais a sua vontade. A sua vontade é a dele vontade de fazer em você. Você quer fazer o que ele quer fazer. Não é mais a sua. É o que ele quer que você faça. Você é conduzido por ele daí. E é interessante que nesse nível de águas profundas, faz o próximo passo, o transbordo. Você começa a transbordar na próxima pessoa, aonde você passa. E aonde você passa, você gera vida. Você leva a cura. Ezequiel 47 fala que aonde esse rio passa, ele leva a cura. Ele faz as coisas frutificarem. Porque é o rio da vida. E o rio da vida está dentro de mim e de você. Só que na maioria das vezes, nós não mudamos o ambiente que nós estamos. Sabe por quê? Porque nós decidimos ficar parado nas águas do joelho. E eu vou falar algo para você. E eu me incluo nisso, porque eu pensei muito nisso. Se o ambiente que você está não é transformado, alguma coisa está errada. Porque aonde o cristão chega, e você pega a história de todos os cristãos que mudaram a realidade da onde eles estavam. Mudaram a realidade. Mudaram. Eles estavam no nível mais profundo. Eles estavam no nível mais profundo. Se você pegar Billy Graham, conselheiro de todos os presidentes, conselheiro dos caras, e os caras temiam ele, a oração dele. Quando ele faleceu, o velório dele foi na Casa Branca. De tal nível que o cara tinha. Foi um show, a mesma coisa. O imperador chegou e foi falar com ele, cara. Falou, não, agora não. Agora eu estou falando com o meu Deus. Ué, eu sou imperador. Você pode ser imperador, pode ser rei. Estou falando com o rei dos reis. Você espera. Mudou a realidade, cara. A rainha Elizabeth tinha medo da oração de John Wesley. Assim, de todos os exércitos nossos aqui, para mim não faz diferença. Agora, da oração desse homem, eu tenho. A mãe da rainha Elizabeth falou isso. Você consegue olhar o nível desses caras? O trabalho desses caras fazia diferença. Eu esqueci o nome agora desse missionário, mas ele fazia sapato. O sapato dele era o melhor da cidade. Todo mundo queria comprar aquele sapato. E através desse ele transbordava na vida das pessoas. E na sola do sapato estava escrito sempre um versículo, sempre uma palavra. E todo mundo queria comprar, sabe por quê? Porque ele fazia o melhor como se estivesse fazendo para Deus. E as pessoas eram impactadas simplesmente por causa disso, cara. Porque ele dava o melhor, ele transbordava. Então, se o ambiente que eu e você, nós estamos, não está transbordando, alguma coisa está errada. Porque o Senhor nos fez para transbordar na vida do próximo. Você já pegou uma pessoa risonha, Paulinho? Que ri pra caramba? Se você trabalhar com esse cara, você ri o dia inteiro. O pau tá quebrando, ele tá rindo. E você tá rindo junto, você fica feliz, cara, porque aquela alegria te contagia. Agora, se você trabalha também com um cara xarope, velho, no final do dia você tá xarope pra caramba também.
que está acontecendo hoje com os cristãos? Tem se amoldado ao mundo. Sabe por que se amolda ao mundo? Sabe por quê ou não? Porque quando eu não estou no nível mais profundo, é eu que estou no controle. Então eu posso pegar a água a hora que eu quiser, lavar minha cara, lavar aqui, beber um golinho, que é eu que estou no controle. Então aí eu olho, eu consigo olhar lá e falar, nossa, olha lá, isso é legal, hein? Entendeu? Agora quando está no nível mais profundo, quem te controla é o próprio Espírito. É o Espírito do Senhor agindo em você. E a água, ela tem todo o poder de purificar. A água, ela tem o poder de refletir. A água tem o poder de matar a sua sede. Se eu vou mais profundo em Deus, é o que Jesus está falando. Ele fala assim, cara, se você tem sede, vem a mim e beba. Vai sair vida de você. Quando fala em Ezequiel que essa água vai transbordar e vai chegar ao Mar Morto. O Mar Morto é um lugar onde não há vida. De tão salgado que o trem é, não tem vida. Ele vai trazer vida. Ele vai frutificar. Mas somente depois que transbordar do Espírito. Existe uma palavra liberada sobre o avivamento, não tem? Que vai acontecer, que vai acontecer, que vai acontecer. E realmente vai acontecer. Mas você sabe quando que vai acontecer? Vai acontecer quando eu e você nos posicionarmos no Senhor. E deixa eu te falar uma coisa, Mateus. Você que é um jovem, que acha graça de tudo e se diverte. A maioria dos avivamentos já começou com pessoas da sua idade, para menos. Enquanto eu e você fica marcando. A gente gasta tempo com outras coisas, menos que a presença. Crianças, se você ler um livro que fala dos relatos da Rua Azusa, os caras que trouxe a Assembleia para cá eram adolescentes. Os caras que trouxe as igrejas para cá eram adolescentes, que tiveram um impacto e uma sede por Deus, que eles viram, Rodrigão, eles viram braço crescer onde não tinha mais braço. Esse livro é muito forte. Pessoas que não tinham olho, essa bolota do olho, naquele lugar, o olho nascia de novo. Pessoas que eram amputadas o braço crescia, o osso crescia. Pessoas que estavam caindo aos pedaços de câncer, nascia de novo. Recebia uma nova pele. Era sinais e maravilhas. Você já imaginou isso acontecer aqui? O mesmo Deus que agiu lá, Ele age aqui. Mas sabe qual que é a diferença, Thomas? A diferença é que eles decidiram ir mais profundo e mergulhar, cara. A mulher nem tocava teclado, piano na época. O Espírito veio e ensinou ela a tocar. Eles adoravam no salão. Porque o Espírito Santo faz. Ele é quem capacita, Ele é quem age. Mas o grande fato é que eu e você, nós estamos distraídos e apaixonados pelas coisas deste mundo. Apaixonado pela pornografia, apaixonado pelos filmes de terror, apaixonado pela fofoca, pela mentira, seduzido por essas coisas, seduzido pela fama. Pô, eu vou ser um TikToker, eu vou ser um YouTuber, eu vou ser não sei o quê. Seduzido e apaixonado pelas finanças. E para a gente encerrar, existia, né, ele faleceu, Reinhard Bonk. O livro desse cara é sensacional. E ele recebeu uma proposta milionária na época. Milionária. Uma senhora
aposentada, tinha muito dinheiro, e falou assim: eu vou investir no seu ministério. Tu tá doido? Não é. Essa tenda que você está fazendo lá na África, essa tenda que você faz aí dessas cruzadas, é caro, eu sei que é caro. Uma tenda dessa custa quase $1 milhão na época. Ele pegou, custa. Então eu vou patrocinar você. Deixa comigo que eu vou te patrocinar. E ele saiu, cara, vislumbrado. Pô, cara, minha oração foi atendida. Minha oração foi atendida. Ela vai bancar minha cruzada. Vai bancar a galera. Nossa, velho, top. Assim, mas eu vou orar, falou para a senhorinha. Eu vou orar, né? Mas com certeza que sim, vou acertar essa parada aí. Vou orar. E aí a gente volta a conversar. Pra você ter ideia, Reinhard Bonk, esse cara, ele é um alemão, foi um alemão. Nas cruzadas dele, morto ressuscitava, cara. Um bruxo se converteu porque a filha dele morreu, passou 3 dias morto. E eles viajaram até chegar na cruzada do cara. Falou assim: vamos ver se esse Deus é de verdade mesmo. E ele trazendo, chorando a filha. Já 3 dias morta. Chegou na cruzada, a menina desperta, procurando o pai. Pai. Ele chora, se converte, se entrega a vida para Jesus. Pô, mas foi o cara que fez. Não, cara, ele só transbordou. Ele só transbordou da vida. E aí ele volta lá e ora. E Deus pega e falou para ele assim: não, você não vai aceitar. Como não? Proposta dessa? Não. E aí ele vai dormir com essa palavra. E quando ele acorda de madrugada, o Senhor traz uma visão para ele. Ele falou assim: olha para o meu bolso. Aí ele olha, brilhava muito, cor de ouro assim, no livro conta, né? E aí ele falou assim: põe a mão aqui e tira uma quantidade. Encheu a mão assim, um monte de moeda de ouro e tal. Ele falou assim: enquanto eu for o seu provedor, nada vai te faltar. Todo o recurso que eu tenho será o seu recurso. Agora, se ela te sustentar, será esse recurso terreno. E aí deu mais uma palavra para ele, mais uma visão para ele. E ele chega para essa mulher e ele fala assim: negativo, eu não vou aceitar. O Senhor falou para mim não fazer. E aí dá uma confusãozinha lá, tal, e ele decide não fazer. E cara, é incrível que toda a cruzada que ele fazia era mais de 1 milhão de pessoas. E pessoas se convertendo, pessoas entregando a vida para Jesus. E nunca precisou um centavo de alguém falar assim: não, eu vou te financiar. Não. Enquanto eu e você, nós dependemos totalmente de Jesus, nada vai faltar para mim e para você. Esse é o nível mais profundo que transborda. Esse é o nível mais profundo que você deita nas águas do Espírito e boia e vai. E Ele que te conduz. Ele vai te falando. Ele vai conduzindo para onde quer que Ele quiser. Porque está no nível mais profundo. Enquanto eu e você não decidirmos sair da água do joelhinho aqui, ó, vamos viver a vida que a gente está vivendo. Agora, a partir do momento que você tomar uma postura em Jesus, falar: eu quero um nível mais profundo, você vai experimentar coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, ou jamais penetrou no coração do homem, que o Senhor preparou para mim e para você. E aí acontece, sabe o que? Aquilo que Jesus falou: pô, você viveu comigo, experimentou de mim, viu? Agora você pergunta, Felipe, mostra-nos o Pai. Se você andar comigo, experimentar de mim, o que eu fiz vocês vão fazer, e obras maiores vocês vão praticar. Obras maiores vocês vão fazer. Porque agora que quem conduz é o próprio Espírito. Quem conduz é o próprio Cristo. Quem conduz é o Senhor. Porque o meu Espírito, o teu Espírito,
testifica com o Espírito do Pai. Hoje eu ensinei para vocês sobre corpo, alma e espírito. E aí, mano, foi massa. Ela pegou, eu falei assim, filha, o corpo é isso aqui que a gente está vendo, pai e tal. Alma é nossos sentimentos e tal. E o espírito. Mano, e agora como é que eu vou explicar o espírito, né, cara? Daí eu lembro desse texto. O nosso espírito testifica com o nosso espírito. Ela, pai, por isso a gente tem vontade de orar, né? Falei, filha. E você sabe como é que a gente alimenta o nosso espírito? Lendo a palavra. Querendo mais dele. Ô pai, cantando hoje é que é bad. Falei, também. O nosso espírito tem sede e fome, cara, da presença de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala assim, ó. A minha carne milita contra o espírito, cara. A minha carne milita. Porque o espírito quer ir mais profundo. Mas a sua carne, a sua vontade, que você está alimentando pra caramba, ela quer outra coisa. E ela se movimenta conforme aqui, ó. Conforme o agitar das águas. Então você fica igual Pedro. Pô, vixe, mano, a onda tá vindo. Aí você vai afastando. Não, cara. Enquanto para você quebrar uma onda, você faz o quê? Mergulha na onda e vai profundo. Você quebra ela, velho. Senta dentro dela. Que eu e você nessa noite possamos decidir ir mais profundo. Fique de pé para parecer que está acabando. Esse negócio está furado, hein? Faz assim com seus dedinhos, 4 assim, faz 4 assim com seus dedinhos, para você gravar. Primeira etapa, salvação. Fala aí, primeira etapa, salvação. É essa água que é do tornozelo, tá? Segundo, rendição, que é a água que vem até os joelhos. Terceiro, mais profundo. Quarto, transbordo. É transbordar na próxima pessoa. É transbordar do Senhor. Qual etapa que você está hoje? Qual nível você está hoje? Você está no nível da salvação ainda? Tornozelinho ali? Sou salvo, mano. Nossa, graças a Deus. Top. Sou salvo. Você está no joelhinho? Eu adoro o Senhor, vou na igreja, vou na célula, glória, tá. Mas tá, você no controle? Você está no terceiro nível? Aonde você está sendo conduzido pelo Espírito? Ou você está no quarto nível, que já está transbordando no pessoal, sendo conduzido pela vontade do próprio Espírito, enchendo o próximo dos frutos, dos dons, transbordando? Que nível que eu e você nós estamos? Feche seus olhos, quero orar com você. Espírito Santo, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Queremos agradecer, Jesus, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Mas, Pai, chegou a hora que a Tua igreja precisa mergulhar mais profundo. Sair, Jesus, do nível raso, sair do nível dos joelhos e ir, Jesus, ao nível mais profundo de intimidade com o Senhor, de buscar a Tua presença, buscar a Tua face, desejar ao Senhor, porque esses, Jesus, conhecerão ao Senhor e assentarão contigo em regiões celestiais, experimentarão, Pai, as coisas do céu e não da terra. Deus, nós queremos ir mais profundo, queremos transbordar do Senhor, queremos, Jesus, viver uma vida de devoção ao Senhor, no nosso serviço ser o melhor, no nosso trabalho ser o melhor, nos nossos estudos ser o melhor, aonde a gente for, Pai, transbordar de Cristo. Espírito Santo, chega de viver uma vida medíocre, chega de viver as mesmas coisas, Pai, gastando horas e horas no celular, horas e horas em streams. Pai, chega, nós decidimos hoje, Pai, viver uma vida que Te agrada, a experimentar do Senhor, Pai.
Chega de uma vida medíocre. Por favor, Pai, nós te pedimos, gera em nós esse incômodo, gera em nós, Pai, quebra em nós o nosso eu, destrua os altares que há dentro do nosso coração, da nossa vida, destrua, Senhor, e venha de uma forma sobrenatural. Nós te pedimos, Pai, e nós clamamos ao Senhor, ministra-nos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém?